Essa é a segunda aula do minicurso gratuito sobre o SCADA LTS para iniciantes. E na aula anterior eu instalei o SCADA LTS, mas aí depois eu vi que eu baixei a versão não tão estável, né? Não tão boa, que seria, acho que foi a V2.6, né? Que eu baixei no último vídeo. Então, aqui na descrição eu vou deixar o link da versão 2.7.8, tá? Que é uma versão que inclusive é indicada pelo pessoal. E aí, como que eu fiz? Eu desinstalei a versão que eu havia instalado anteriormente, aqui pelo remover programas do Windows mesmo. Fiz essa remoção, baixei o instalador e fiz a instalação normalmente da mesma forma que eu ensino a fazer na primeira aula, tá? Então, vocês baixem aí essa versão, a 2.7.8 beta, que tá aqui na descrição desse vídeo, tá? Nessa aula, eu vou apresentar para vocês o recurso fonte de dados ou data source do SCADA LTS, que é basicamente onde você vai fazer a configuração do protocolo de comunicação que você vai utilizar para poder fazer a comunicação dos seus dispositivos, do seu PLC, da sua placa de controle que você tem no seu processo. Como eu entendo que se você está aqui, você é iniciante, de explicar para você como que a gente consegue fazer essa aquisição desses dados, mostrar isso aqui dentro do SCADA LTS. O que a gente precisa ter num cenário de um processo real, tá? Que basicamente seria o quê? Vamos supor que você tem aí um sensor de temperatura, pode ser um PT100, pode ser um termopar, e você precisa fazer com que o SCADA LTS enxergue essa temperatura que você está monitorando aí no seu processo. Então, você tem aí esse seu sensor de temperatura, pode ser um PT100, pode ser um termopar, e aí você precisa enxergar isso, né? Mostrar, visualizar isso aqui com o SCADA LTS. Você vai precisar do sensor, você vai precisar do transmissor, você vai precisar de um controlador ou de um aquisitor, de um registrador de dados. Pode ser um PLC, pode ser uma placa industrial, pode ser aqueles data loggers, que são registradores de dados. Você precisa de alguma coisa para poder pegar esse sinal que você está lendo ali, que você está medindo ali no seu processo e conseguir mostrar isso aqui no SCADA LTS. Então fica assim, sensor de temperatura, transmissor, porque o sensor ele vai medir, ele vai sentir a sua variável ali, que é a temperatura, e aí ele vai gerar um sinal ali, que se for um termopar, vai ser um sinal de tensão. Se for uma termorresistência, como o PT100, vai ser um sinal de resistência, um valor de resistência referente à temperatura. E aí você vai precisar fazer o quê? Você vai precisar transformar ou converter isso em um sinal elétrico que possa ser transmitido, que possa ser levado dali para lá, tá? E aí a gente geralmente usa o quê? O sinal de corrente, de 4 a 20 mA, tá? Ou 0 a 20 mA. Então, você tem o sensor, tem o conversor, transmissor, e aí no outro lado você tem o PLC, ou esse registrador de dados, que seja, e aí esse PLC vai receber esse sinal de 4 a 20 mA, você vai tratar ele ali dentro, você vai converter, escalar ou escalonar ele para uma unidade de engenharia, que seria o grau Celsius, por exemplo. E desse PLC, ou desse data logger, ou desse registrador de dados, é que você vai fazer a comunicação com o SCADA LTS. E aí, quando eu tava lá no início também, eu fiquei assim, gente, mas como é que eu vou conseguir agora comunicar esses dois caras? Aí que entra a fonte de dados, ou data source, que tem os protocolos de comunicação. Esse seu PLC, ou essa sua placa de controle, seu registrador de dados, ele precisa ter dentro dele um protocolo de comunicação, ou seja, ele precisa falar um idioma que tenha também no SCADA LTS. No caso, na maioria das vezes que se usa é o Modbus serial ou Modbus IP, tá? Então, quando você chega ali no PLC e ele tem esse protocolo de comunicação, por exemplo, o Modbus serial, você vai precisar de um conversor, porque geralmente aonde você instalou o SCADA LTS vai ser um computador ou vai ser, por exemplo, uma Raspberry Pi
ou vai ser um mini PC, esses mini PCs que vende na internet aí, ou vai ser um computador industrial. E geralmente os computadores têm o quê? Entradas USB, né? Então você vai precisar, para comunicar esse PLC com o SCADA LTS, que está dentro do seu servidor, do seu computador, do seu Raspberry Pi, você vai precisar de um conversor, tá? Serial USB, para você conectar no seu computador, e aí ele dentro do SCADA LTS, aqui na fonte de dados, ou no data source, fazer a configuração dos parâmetros dessa comunicação, e aí pronto. O SCADA LTS consegue enxergar o PLC e a gente consegue buscar essas variáveis que o PLC está lendo, está controlando e mostrar isso aqui no SCADA LTS. Basicamente é assim. Se você for utilizar, por exemplo, aqui a gente tem o protocolo Modbus serial e tem o protocolo Modbus IP. Se você for usar o Modbus IP, de duas uma, né? Ou o seu PLC já tem o Modbus IP nativo, e aí você vai precisar, por exemplo, de um cabo Ethernet com RJ45 que conecta no seu PLC e conecta, por exemplo, no Raspberry Pi ou no mini PC que você comprou que já tem a porta RJ45, e aí você consegue já fazer essa comunicação aqui no Modbus IP, tá? Outra opção, se você não tem a saída RJ45 no seu PLC, e se o seu PLC só conversa em Modbus serial, mas você quer usar o Modbus IP, o que você vai fazer? Você vai comprar um gateway, um conversor que converte de serial para TCP/IP, tá? E aí você consegue. Vamos supor que você tem um Raspberry Pi. Seu SCADA LTS tá instalado no Raspberry Pi. O Raspberry Pi tem RJ45. Ou se você comprar um gateway que é Wi-Fi também, você consegue fazer essa comunicação usando o IP desse gateway aqui dentro do SCADA LTS. Então, depois eu vou fazer uma aula prática mostrando exatamente como que é essa configuração e aí vai ficar mais clara essa arquitetura para você, pra gente não se estender muito aqui, tá? Ok, então, aqui dentro do SCADA LTS, essa parte aqui, ó, é de data source, cadê? Data source ou fonte de dados, tem todos esses protocolos de comunicação, DNP3, você tem OPC, você tem SNMP, você tem OpenV4J. Confesso que eu conheço aqui o Modbus IP, Modbus serial, muito vagamente o OPC e só, tá? Que foi o que eu usei até hoje. Então, mas vamos supor que você precisa de algum outro protocolo que não tá aqui. Aí você consegue, talvez, usar um OPC, DA, enfim, para tudo dá-se um jeito, tá? Aqui no SCADA LTS, para quase tudo dá-se um jeito. Eu não tenho aqui agora como mostrar para vocês exatamente como que ficaria uma configuração com o Modbus serial ou Modbus IP. Eu vou montar depois uma redezinha aqui e aí eu faço isso. Mas aqui eu quero mostrar para vocês, eu vou criar um Modbus serial aqui só mesmo para fins didáticos. Vou colocar um nome aqui de teste. Depois eu vou explicar tudo isso aqui, tá? Bem detalhadinho mesmo para vocês. Só a nível de teste, porque eu quero mostrar para vocês os data points, os tipos de dados que existem aqui dentro do Modbus, porque o Modbus é um protocolo muito utilizado, tá? E eu fiz uma cola aqui, porque quando eu comecei, eu tive muita dificuldade em entender esses tipos de dados aqui, que tem a ver, na verdade, com o Modbus, né? Então, para você entender os tipos de dados que você vai utilizar, como que você vai configurar, por exemplo, a temperatura. Você vai usar aqui um status da bobina, um status de entrada, um registro de retenção, um registro de entrada. O que você vai usar? Você precisa, na verdade, conhecer um pouco da estrutura do Modbus e dos tipos de dados que são trabalhados dentro do protocolo Modbus serial e Modbus IP. Mas como eu não sabia, eu imagino que talvez você também não saiba, eu vou passar aqui rapidinho para vocês, tá?
Deixa eu só mostrar aqui antes os tipos de dados que existem aqui em um outro data source, que é o data source virtual. Eu até criei, eu já vi, deixa eu deletar. Eu criei, não. Um data source virtual serve para você brincar aqui dentro do SCADA LTS. Vamos colocar aqui, teste virtual. No sentido de você fazer teste, né? Enfim, aí eu quero mostrar para vocês, porque em algum momento vocês podem ter esse tipo de dúvida aqui. Dos tipos de dados que tem aqui, ó. A gente tem binário, multi-estado, numérico e alfanumérico. Bem assim, rapidamente, para esse vídeo, para essa aula, né, não ficar muito extensa, binário. Você tem dois estados, né? São variáveis que você quer trabalhar e que tenham apenas dois estados, 0 ou 1, tá? Basicamente é o binário que a gente usa e o numérico. Que o numérico ele seria para você trabalhar com as variáveis analógicas, né? Que elas fugiu agora a palavra, mas elas assumem, né, vários valores dentro de uma faixa de medição ali ao longo do tempo. Então, são variáveis analógicas. Isso aqui é para você simular um tipo de dados numéricos, né, incremental, browniano, atrator. Numa outra oportunidade eu explico isso aqui, porque eu acho que não vai fazer tanta diferença para vocês agora. Visto que se você for iniciante, vai ser legal você já começar a trabalhar com o Modbus serial do que ficar só brincando com isso aqui, tá? Mas depois eu faço uma aula só mostrando como que funciona o Data Source virtual. Então, basicamente, a gente usa o binário ou numérico aqui ou o alfanumérico, que aqui você consegue colocar, simular variáveis que assumam outros caracteres, né? Tanto número quanto texto, tá bom? Seria aqui então agora lá no na nossa fonte de dados do Modbus. Depois já como eu falei, na prática eu vou mostrar onde você clica, como que você configura, tudo bem bacana aqui, tá? Vamos aqui embaixo então pra gente inserir, para nós inserirmos um data point, tá? Vou colocar aqui L1 como uma lâmpada, né? Não, vamos colocar aqui uma lâmpada mesmo, uma lâmpada. Se quiser acender uma lâmpada. Ok. Status da bobina. O que quer dizer esse status da bobina? Literalmente o status do coil que a gente tem lá dentro do Modbus, tá? Eu quero ler o status de uma saída, ou eu quero, se eu clicar aqui, ó, em configurável, eu quero também escrever nessa saída digital que tá ali. Por exemplo, eu quero acionar uma contatora que tá ligada no meu PLC. Eu preciso saber, obviamente, né, o endereço dessa contatora e saber que ela vai ser um status da bobina. Então, eu escolho o status da bobina, coloco como configurável e salvo. Eu quero ler a temperatura. Quero ler a temperatura. Então, eu vou usar ela um status de entrada? Não faz sentido. Status já remete 0, 1, né? Status, ou tá ou não tá, né? Não usaria, porque a temperatura ela é o quê? Ela é uma variável analógica, ela assume vários valores dentro de uma faixa pré-estabelecida, né, dentro de um período, né? Então, não seria um status de entrada. Aqui, esse status de entrada, se eu colocar ele aqui, percebam que o configurável não fica mais habilitado para mim, porque status de entrada, eu vou apenas ler o status de uma entrada digital, tá? Que tá ligado ali no meu PLC. Então, eu não tenho como escrever, tá? Então, e também, né, voltando, temperatura não seria um status de entrada, não faz o menor sentido. Quando a gente vem em registro de retenção, ou holding register, perceba que aqui dentro de tipos de dados Modbus, ele abre para mim uma variedade, né, de tipos de dados que eu posso associar a essa variável, tá? E aí vai depender de como você está trabalhando com esses seus dados, com essa sua temperatura lá no PLC. A temperatura, geralmente, ela tem ponto flutuante, né? Então, ela vai ser
um valor que vai ter casas decimais, né? Vai depender de como você está tratando essa sua variável ali no PLC. Se vocês quiserem, depois deixem aqui para mim nos comentários, eu faço uma aula só sobre o tipo de dados que a gente utiliza dentro do Modbus, tá? Então eu consigo escrever também, tá? Nessa variável que está configurada como um holding register ou um registro de retenção. Isso aqui é muito específico do Modbus, tá? Mas eu acho que faz muito sentido a gente fazer a próxima aula, por exemplo, só sobre os tipos de dados dentro do Modbus e como que você trabalharia com eles aqui dentro do SCADA LTS. Porque um assunto, né, que eu tive muita dificuldade quando eu comecei por não entender, né, quase nada do protocolo Modbus RTU, Modbus serial, tá? Mas assim, no geralzão mesmo, a gente utiliza aqui o status da bobina, se a gente quiser ler ou se a gente quiser escrever em uma saída digital que está ali ligada no seu PLC, ou a gente usa o status de entrada para ler o status de uma entrada digital que está ali no seu PLC, mas na maioria das vezes a gente usa o registro de retenção. O registro de entrada pode ser utilizado também se você for literalmente só ler mesmo, só monitorar as variáveis de entradas analógicas, por exemplo. Se você não quer fazer nenhum tipo de controle, se você não quer escrever em nenhuma variável analógica, você usa o registro de entrada. Mas na maioria esmagadora das vezes, a gente usa o holding register, ou registro de retenção, para as variáveis analógicas, para você escrever, para você ler. Inclusive, eu tenho quase certeza absoluta que dá para usar também como binário. Eu vou fazer alguns testes aqui, depois eu trago uma aula só sobre isso daqui, explicando e mostrando se dá pra gente usar o tipo de registro de retenção como binário e se realmente vai escrever numa saída digital do PLC. Eu vou fazer essa aula aqui a hora que eu tiver um tempinho. Saibam então que aqui é o local onde a gente faz a configuração então do protocolo de comunicação que a gente vai utilizar para poder conversar com os nossos dispositivos lá do processo, do nosso sistema. Saibam que existem vários protocolos de comunicação que são possíveis de usar dentro do SCADA LTS, a depender da sua aplicação. E saibam que se aqui nessa lista não tiver o protocolo que você precisa, muito provavelmente a gente consegue contornar isso aí usando o OPC, tá? Protocolo de comunicação OPC, que é como se fosse um conversor de protocolo, tá? Então tá, acho que essa aula é sobre isso. E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também, talvez não quando eu subir o vídeo, né, porque eu precisava colocar esse vídeo hoje, mas talvez depois eu faça um resumo e deixo para você que também baixar. Caso você tenha interesse em aprender a trabalhar de forma profissional com o SCADA LTS, ser um integrador do SCADA LTS, eu vou deixar aqui na descrição também um link que você vai poder entrar num grupo. Eu ainda não fiz, tá? Mas eu vou fazer esse grupo que vai ser tipo um grupo de lista de espera, tá? E aí, quando for ter o treinamento do SCADA LTS profissional, ao vivo, eu vou avisar nesse grupo, e aí, se você estiver lá, você ficará sabendo e poderá fazer o curso profissional do SCADA LTS, tá? Para aprender a trabalhar com ele de forma profissional. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, por gentileza, e dê valor ao meu trabalho. Dá um like nesse vídeo, compartilha aí com a galera, assista os outros vídeos também, tá? Dá essa moral aí pra mim. Eu agradeço você que ficou até aqui, um abraço e até a próxima aula.